Shalom, família, shalom, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que todos estejam bem, estejam guardados pelo Senhor, né? Eu creio que o Senhor tem guardado a cada família, a cada vida nesses dias e eu sinto muita saudade, claro, da igreja, de adorarmos ao Senhor juntos, de estarmos no nosso tempo de comunhão junto na casa do Pai, mas eu acredito que esse foi o tempo que o Senhor escolheu para estarmos com Ele, né, só. A gente vive sempre fazendo alguma atividade, mesmo na igreja, sempre fazendo algo, e nesse tempo o Senhor disse, vamos parar, vamos lembrar que vocês são filhos, né, são filhas de Deus, e que Ele quer ter essa comunhão do Pai conosco. Mas eu espero que logo mais a gente esteja juntos adorando ao Senhor. E enquanto isso não acontece, eu quero falar sobre duas coisas que precisam andar juntas e precisam acontecer nesse tempo, que é a oração e a adoração. E eu quero dar início falando uma frase de Tommy Tanner sobre um livro que eu li há muitos anos atrás, que chama Visão de Deus. E essa frase remete muito ao que eu quero falar hoje. Ela diz assim: se Satanás não conseguir roubar a sua adoração, ele não poderá tocar em seus bens. Se Satanás não conseguir roubar a tua adoração, ele não poderá tocar em seus bens. Essa frase remete muito a Jó e eu quero falar um pouco sobre ele. E logo no início do livro de Jó, Jó 1, a gente vê: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, e temia a Deus, e desviava do mal. Agora eu vou ler o versículo 5 para vocês, que diz assim: terminando o período de banquetes, Jó mandava chamar e fazia que se purificassem os seus filhos. De madrugada, ele oferecia um holocausto a favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E esta era uma prática constante de Jó. Então está lá no 1 de Jó e depois eu li o 5. Então a gente vê que Jó tinha uma prática constante de adorar ao Senhor, oferecendo sacrifício ao Senhor. E a gente vê que sacrifício ao Senhor era a forma mais primitiva que tinha de adoração naquela época. A gente vê isso em Gênesis, quando a gente vê a entrega, né, que faz Caim e Abel. A gente vê isso em Noé, assim quando Noé termina o dilúvio e sai da arca. A primeira coisa que Noé faz é levantar um holocausto ao Senhor e entregar novilhos e ave em adoração ao Senhor. E a gente vê que isso era uma prática de Jó, a adoração. Entregar ao Senhor, fazer um holocausto ao Senhor e entregar a adoração. E quando a gente segue lendo o livro de Jó, a gente vê que o inimigo toca em algumas coisas de Jó. E a primeira coisa que o inimigo tira de Jó não é a família, não é a saúde, mas o inimigo tira de Jó exatamente isso, a adoração. A gente vê que o inimigo, a primeira coisa que ele retira de Jó são os novilhos, são os bois, né? E isso fazia com que Jó adorasse ao Senhor. E o inimigo vem e corta isso. Lembrando de uma outra frase que Tony Tanner falou, foi: a adoração é a veia jugular da vida do reino de Deus. E se o inimigo tirou de Jó a habilidade dele de adorar o Senhor, ele cortou esse relacionamento de Jó com o Senhor, com o reino de Deus. E isso dificulta para Jó, isso dificulta para nossas vidas. Quando nós não alinhamos mais a nossa vida ao Senhor em meio à adoração, em meio à oração, nós cortamos o nosso relacionamento com o Senhor. E isso traz para nós ansiedade, frustração, porque a gente coloca em nós a nossa alma à frente do nosso espírito. E nós cortamos a ligação com o reino de Deus e com quem Ele é. E seguindo,
Jó, depois a gente vê que Satanás começa a tocar em demais partes da vida de Jó. Porque quando a adoração é cortada, quando Satanás consegue parar a sua adoração, ele terá acesso a outros bens da tua vida. Ele terá acesso a outras áreas da tua vida. Nós ficamos vulneráveis sem a adoração. Mas se a gente continuar lendo o livro de Jó, a gente seguir, a gente for lá para frente, a gente vai ver que em Jó 42, 7 e 8, lá no finalzinho do livro, o último versículo, 42, 7 e 8, diz assim: Depois o Senhor disse essas palavras a Jó, e disse também a Elifaz e Temã: Estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o servo Jó. Vão agora até o servo Jó, levem 7 novilhos e levem 7 carneiros, e com eles apresentem um holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não lhe darei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Então a gente vê que o Senhor pede para os amigos de Jó levarem 7 novilhos e 7 carneiros a Jó. E quando chegasse lá, eles fizessem um holocausto, e depois Jó ia interceder por eles e orar por eles. E é interessante porque a gente sempre fala da oração de Jó. Jó orou pelos seus amigos e tudo foi restituído. Mas antes disso, teve uma adoração, teve um holocausto, teve um sacrifício que teve que ser feito ao Senhor. O que acontece é que Jó não tinha mais seus ovilhos, nem os seus carneiros para fazer a adoração ao Senhor. Então, os amigos deles trouxeram até Jó e ali eles fizeram esse holocausto. E isso lembra quando a pessoa tem uma criança. Sabe quando o pai tem um filho e chegou na hora da oferta e o filho pede um valor para poder ofertar? A criança não tem dinheiro porque ela não trabalha. Então o pai vai e dá o dinheiro. A criança deposita o dinheiro diante do Senhor e oferta. Essa oferta o Senhor recebe como sendo da criança. Tudo bem que o dinheiro não é da criança, mas essa oferta o Senhor recebe como um ato da criança. A mesma coisa aqui. Jó não tinha novilhos, Jó não tinha seu gado para dar oferta ao Senhor, para dar adoração a Deus. Mas os seus amigos tinham. Então Deus pediu para que eles trouxessem e juntos ali fizessem esse holocausto. Então antes da oração houve uma adoração. A adoração ela abre caminhos para a sua oração. E uma outra coisa que a gente pode entender no contexto é que nessa hora os amigos de Jó trouxeram a ele. Isso sabe, nesse tempo a gente não precisa de pessoas que acusem como o inimigo fez, chegando até o Senhor para acusar. Viu o que fez? Ah lá, viu o servo Jó? Ah lá, viu fulano, viu ciclano? Viu, Deus, como é que tá a economia? Viu, Deus, como é que tá o governo? Viu, Deus, como tá a área da saúde? Viu, Deus, como o fulano fez, o que ciclano falou, o que... Não, a gente precisa, se o nosso irmão perdeu a habilidade de adorar, cabe a nós levar o novilho para que eles adorem. Cabe a nós, nesse tempo, trazer o novilho, trazer o sacrifício, trazer a adoração, para que a nação mude, para que a nação seja transformada. Cabe a nós, nesse momento, dar a lugares onde não tem mais novilho, não tem mais adoração, cabe a nós trazer a adoração, tanto para o meu irmão, quanto para a minha nação, quanto para coisas ou situações que eu tenho visto que a adoração, por conta do inimigo, foi atingida naquele local, naquela situação, na vida daquela pessoa. Não é tempo de mais acusar, mas é tempo de trazer os novilhos e fazer o sacrifício ao Senhor. É tempo da nossa adoração ser rendida ao Senhor nas áreas nas quais a gente vê que é necessário. E aí a gente viu que depois da adoração,
Jó intercede pelos seus amigos e o Senhor restitui na vida de Jó em dobro tudo o que ele tinha. Então, eu entendo que a adoração e a oração nesse tempo precisam andar juntas para que seja restituído na nossa casa, na nossa família, na nossa nação e nas nações da terra em dobro tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E mediante isso nós precisamos entender e restaurar a adoração na vida do próximo e até mesmo na nossa nação. A adoração, ela abre caminho à oração, a adoração restaura a intimidade entre o homem e Deus, a adoração restaura os seus bens. Se você tem passado ou vivido alguma dificuldade, coloque a adoração como estilo de vida na tua vida cristã. É necessário que a adoração e a oração estejam na nossa vida cristã diária, dia após dia. Não só na parte quando tá tudo mal. Não, é o nosso relacionamento com o Senhor. É a nossa veia jugular entre o reino de Deus. E caminhando mais à frente, quando nós adoramos o Senhor no meio da guerra, no meio da dificuldade, existe um despojo a ser liberado para nós. E lá em 2 Crônicas 20, se você ler de 15 a 30, fala sobre o rei Josafá. Eu vou citar só alguns versículos para a gente não avançar muito no tempo. E 2 Crônicas, lá no 20, eu vou ler o 21, o 22, vou citar o 25 e o 27. 2 Crônicas 20, 21 começa assim: Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente no exército e cantando. Isso aconteceu porque a gente voltar lá no 15, vamos ver o que o Senhor fala para Josafá. Ele disse: Escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. No 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. O Senhor fala ao rei Josafá e essas duas nações, Judá e Jerusalém: não tenham medo, fiquem firmes, porque o Senhor vai dar livramento. Mas eles precisavam ter um posicionamento. Viu? Na minha palavra diz: vocês tomem a sua posição. E logo depois a gente vê que o rei vai consultar os homens e toma o pessoal, os levitas ali à frente da batalha e pedem para que eles cantem ao Senhor, adorem ao Senhor. E nesse momento, no 22 fala assim: quando começaram a cantar e a entoar louvores ao Senhor, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Eles começaram ali a brigar entre eles mesmo e eles acabaram morrendo. O Senhor derrotou o exército do inimigo e assim Judá e Jerusalém puderam ser vitoriosos sem sequer levantar suas espadas, suas lanças. Eles não precisaram empunhar suas armas. Eles apenas adoraram ao Senhor naquele tempo. Eu quero dizer que você não pode perder o coração do Senhor no meio da batalha, não pode perder o coração do Senhor no meio da guerra. Ao contrário, temos que ter o nosso coração adorador, grato ao Senhor nesse tempo, porque vem nesse tempo, quando a gente adora ao Senhor no meio das batalhas, há um despojo de guerra. E é isso que eu quero frisar nesse texto de Josafá. Lá no 27 diz: Depois, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém,
pois o Senhor os encheu de alegria, dando-lhe vitória sobre o inimigo. E na minha versão da King James diz assim, a versão da King James diz: mais tarde ainda, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém. Mas no final diz: portanto, Yahvé, o Senhor, os abençoou com plenitude de alegria. Sabe, quando no meio da guerra nós adoramos ao Senhor e nós não perdemos o coração do Senhor no meio da batalha, o Senhor dá a nós plenitude de alegria. O Senhor enche o nosso coração de alegria. Nós, no meio do caos, no meio da batalha, nós não podemos perder o coração do Senhor, não podemos perder a adoração, a nossa veia jugular entre nós e o reino de Deus, porque senão nós perdemos a batalha e o inimigo vai entrar e tocar nos nossos bens. Mas tem que ser ao contrário. Esses homens passaram 3 dias saqueando todos os tesouros que eles encontraram, e no 4º dia eles voltaram, ainda alegres, ainda felizes, e o Senhor trouxe no coração deles plenitude de alegria. E ainda diz que o Senhor trouxe justiça sobre o reino. Então, nesse tempo, não pare de adorar. Não pare de adorar, porque o Senhor vai trazer sobre você plenitude de alegria para esse tempo e justiça no reino dele. Ele trará o teu reino até nós. Nós não podemos parar. Nós precisamos lembrar que a adoração ela abre a porta para as nossas orações. E as nossas orações têm que ser constantes a respeito de tudo que tem acontecido. Então, adorar é expor a sua intimidade com Deus através da sua expressão. Seja ela por fala, seja ela tocando, dançando, né? Seja ela no seu íntimo, na adoração, seja ela falando, declarando a palavra do Senhor. Isso são maneiras de adorar. É claro que a adoração é nosso estilo de vida, mas isso são maneiras de adorar, sabe? Às vezes eu escuto as pessoas dizendo: minha casa sempre tá cheia de adoração, porque eu coloco lá alguém cantando no meu celular, ou um DVD, e aí um CD, e aí eu vou fazendo as minhas atividades diárias, então a minha casa vai se enchendo de adoração. Ok, mas você tem que ter o seu tempo de adoração com o Senhor. Você precisa abrir a boca, falar, você precisa declarar a palavra dele, você precisa cantar a palavra, você precisa declarar o quanto ele é maravilhoso para você, o quanto você se sente grata em tudo que ele fez. É preciso adorarmos ao Senhor, pararmos para adorar ao Senhor também. Então, adorar é a expressão, é a minha expressão para Ele, da minha intimidade para Ele. Adorar é mover o coração de Deus. E para mover o coração de Deus, eu preciso saber do que Ele gosta, né? Eu preciso saber do seu desejo mais profundo. Eu falo que é mais ou menos como amigo secreto. Eu não gosto muito de amigo secreto, mas a intenção do amigo secreto é muito boa. Você tira o nome de alguém, aí você olha e fica ali observando aquela pessoa, nota o que ela gosta, o que ela usa, a cor que ela sempre tá na roupa, ou um estilo que ela gosta. Se for mulher, se ela gosta de brinco, se ela gosta de pulseira, não sei. Você precisa perceber aquela pessoa, você precisa estudar aquela pessoa, o que ela gosta, às vezes um perfume que ela sempre tá. E aí você compra algo que você viu ali que a pessoa gosta, né? Mais ou menos, às vezes não dá sempre certo, mas seria mais ou menos o gosto da pessoa, e você entrega para essa pessoa. Então, a função do amigo secreto ali para mim é você analisar aquela pessoa, estudar aquela pessoa, observar ela, para que você possa tentar o máximo possível acertar no presente. E eu sei que a maioria das vezes isso não acontece, e eu tenho certeza que você já também ganhou muita coisa ruim de amigo secreto, não é mesmo? Pois é. E o nosso relacionamento com Deus precisa ser assim.
A gente não pode errar no presente. A gente tem que acertar no presente. Então, para isso, a gente precisa conhecer o Senhor. Como eu vou conhecer Ele? Através da palavra dEle. Por isso, eu preciso estudar a palavra dEle, eu preciso analisar a palavra dEle, eu preciso ver quem Ele é, eu preciso querer sempre mais para saber o que Ele gosta, o que Ele quer de mim, o que Ele quer receber de nós. Então, para isso, a palavra do Senhor, junto com o Espírito Santo, ela tem que trazer novidade de vida, não só para nós, mas dentro da nossa adoração, sabe? Alinhar a nossa adoração, a nossa oração, a palavra do Senhor, para que a gente possa voltar ao Senhor tudo que é dele. Então, não existe adorador e não existe aquele que ora, nem o intercessor, longe da palavra do Senhor, longe de quem Ele é. Para adorar é preciso ter intimidade com Deus Trino e com a sua palavra. Não tem como separar o adorador da palavra dele. E eu vejo muito isso lá no livro de Esdra, em toda a parte do verso 8 de Esdra, fala sobre os levitas. Naquele tempo tinha acabado a reconstrução do muro e Esdra chega para todo o povo e vai ler a lei do Senhor. E quando ele começa a ler a lei, é muita gente, tem gente muito distante, e ele pega os levitas, para os levitas andarem no meio do povo e explicar sobre aquela lei. Os levitas naquela época precisavam entender a lei, precisavam estar com a lei ali gravada na tua mente, no teu coração, para explicar para as pessoas. Eu falo que você só consegue explicar direitinho para alguém alguma coisa quando você vivencia aquilo. É muito difícil a gente explicar. Que nem se alguém falar para mim, me explica o gosto de jiló, eu nem sei, porque eu nem lembro de gosto de jiló. Eu nunca como jiló mesmo, então eu não tenho noção de como fazer alguém, convencer alguém a comer o jiló, se nem eu gosto de jiló. Mas pede pra eu convencer alguém a tomar sorvete, pra você ver se eu não consigo. Principalmente de morango. Eu amo sorvete de morango. Então facilmente eu vou convencer alguém que sorvete de morango é muito bom, é muito delicioso. Mesmo que a pessoa não goste, eu vou saber falar pra ela e convencer. Então, os levitas amavam a palavra. Por isso eles conseguiam falar para as pessoas sobre a lei. Por isso eles conseguiam explicar, ajudar Esdras a explicar naquele momento o que era a lei, né? O que Esdras estava lendo naquele momento. Você só consegue falar daquilo que você ama. Você só consegue falar daquilo que você tem convívio. E você precisa ter convívio com o Pai, ter convívio com o Filho e ter convívio com o Espírito Santo. Nesse tempo há um amigo precioso para nós que é o Espírito de Deus. E nós precisamos ter convívio com Ele. Eu estava falando com o Senhor a respeito do Espírito Santo e Ele me fez voltar-se para Davi, né? E quando Davi fala no Salmo 51, e Davi era um adorador, e quando Davi fala no Salmo 51, não afaste o teu espírito de mim. Davi entendia a importância do espírito. E era interessante porque naquela época o espírito ainda não habitava no homem, mas Davi encontrou habitação no espírito. E ele sabia a importância, ele sabia que sem o espírito ele não ia conseguir viver, ele não ia conseguir ter os planos, os projetos de Deus, ele não ia conseguir ouvir a voz do Senhor. Então, é o Espírito Santo, e o primeiro encontro dele com o Espírito Santo foi quando ele foi ungido. E quando Samuel, unge Davi na frente dos seus irmãos, ali o Espírito, diz que o Espírito tomou Davi. Então, ali naquele momento, ele entendeu quem era o Espírito, ele entendeu quem ele era. Ele entendeu que ele não era só um menino que olhava as ovelhas e servia marmitex de vez em quando, não. Ele entendeu a profundidade do que o Senhor queria com ele. Ele entendeu que ele era um adorador, que ele era um guerreiro, que ele era um homem cujo o coração estava no Senhor.
E eu quero dizer que da mesma forma que Davi entendeu isso, da mesma forma que a gente viu no rei Josafá, da mesma forma que a gente viu em Jó, a gente tem que entender que a adoração e a oração, elas andam juntas, né? Jó adorou ao Senhor e orou pelos seus amigos e tudo foi restituído. Nesse tempo nós não podemos perder essa veia com o Senhor. Nós temos que entender se o inimigo te tomar de nós a nossa adoração, ele pode tocar nos nossos bens e nós não queremos isso. Nós queremos que os nossos bens, a nossa casa, a nossa família, a nossa nação sejam guardadas pelo Senhor e que a nossa oração seja colocada diante de Deus. E para isso a nossa adoração e oração precisam estar juntas. Para isso a gente precisa movimentar aqui na terra para haver movimento no céu. Em Mateus 18:18 diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu e tudo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Não há oração e adoração sem movimento. A gente pode ver que nos céus há movimento e quando o Senhor quer mover os céus, Ele move a terra, né? A gente pode ver o povo no deserto, com a nuvem andava e o pessoal andava embaixo da nuvem. A gente vê quando as muralhas caíram de Jericó, o povo precisou andar, eles tocaram o chofar, eles gritaram e aí as muralhas caíram, houve um movimento, o Senhor deu estratégias para eles, houve um movimento, né? A tua boca, a tua voz, ela soa em movimento, você sabe quando você fala, há ondas que se movem na nossa voz, então isso traz movimento, você precisa abanar seu pano, tira o seu pano de adoração daí da gaveta e é o tempo de abanarmos o nosso pano, a nossa bandeira, sabe? É tempo da gente marchar aí em casa, é tempo da gente clamar, é tempo da gente pronunciar a palavra de Deus numa voz alta, audível, para os céus ouvir, para o inferno ouvir, porque nós precisamos fazer movimentos aqui na terra para que os nossos movimentos cheguem até os céus, para que o Senhor desate aquilo que Ele precisa desatar nesse tempo. Eu peço para que você não se cesse de adorar e de orar. E lembre que tudo aquilo que o Senhor faz traz movimento na terra para que a gente movimente os céus. Então, nesse tempo, eu quero dizer, movimente a terra para movimentar os céus. Faça com que os céus se movam, façam que o Espírito mova através de você e em você nesses dias, amém? Eu quero orar terminando para que a gente continue buscando do Senhor novas estratégias e algo novo todos os dias na palavra dele. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo dia de hoje, Senhor, eu te agradeço por cada um que está assistindo, Senhor, esse vídeo, Pai. Obrigada porque a Tua palavra é viva e eficaz e porque, Senhor, ela nunca volta vazia, Pai. Ao contrário, ela volta cheia de vida, cheia de renovo, cheia de regozijo, Senhor, sobre nós. Pai, eu peço que o Senhor se alegre sobre nós, Senhor, sobre os filhos de Deus nesse tempo, Pai. E que seja um tempo, Senhor, de louvores ao Senhor, que a nossa adoração e que a nossa oração suba como incenso, Senhor, suave nas suas narinas, Pai. Nós queremos nesse tempo encher os cálices, Senhor, do céu, de oração e de adoração. E, Senhor, nós pedimos que os céus sejam movimentados agora, Senhor, a favor de cada oração, a favor de cada adoração que vai ser feita, Senhor. Pai, eu peço que os céus, Senhor, se movam em cura, em alegria, em renovo, em regozijo, Senhor, em vida, Pai. Senhor, que o Senhor leve vida a cada lar, a cada lugar, Senhor, a cada canto, Senhor, que esteja orando, que esteja adorando nesse tempo, Senhor, e que nós possamos, Senhor, mudar, Deus, toda essa situação, Senhor, através, Pai, do Teu nome, Senhor. Glorifica-te uma vez mais em nós, Senhor, e em nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.